Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu tô é tu, Darwin. No nosso dia a dia, encontramos gráficos representando alguns eventos, como a Bolsa de Valores, índice pluviométrico, entre outros estudos. Seria, então, o cladograma e a árvore filogenética gráficos que representam as relações evolutivas? Mas antes de entrar nesse assunto, vamos relembrar o que é evolução biológica. Evolução biológica nos explica como a vida se diversificou, mas não nos explica o surgimento. Além disso, a teoria nos diz que todos os seres vivos possuem um ancestral comum. É muito comum nos depararmos com essa imagem, representando a evolução, mas acontece que não é bem assim. Então, é aí que entra a filogenia. A filogenia nada mais é que um estudo para levantar hipóteses evolutivas de espécies desde os seus ancestrais até os mais recentes seres. Um exemplo bem simples é a sua família. Você teve seus bisavós, avós, pais, até chegar em você e seus irmãos. Os seus bisavós são os seus ancestrais e as gerações mais recentes são você e seus irmãos. Só que na filogenia, geralmente, essas relações são estudadas que são de milhares de anos. Will Hennig foi o responsável pelo estudo da filogenia das espécies, a qual são estudados grupos que vieram de um mesmo ancestral. Mas afinal, o que são as árvores filogenéticas e os cladogramas? A árvore filogenética e o cladograma são diagramas, ou seja, são como gráficos que mostram como espécies se relacionam evolutivamente. A árvore filogenética se preocupa com a história evolutiva das espécies, indicando em que época houve a separação entre os organismos. O cladograma é uma árvore filogenética mais simplificada, em que mostra os parentescos evolutivos, mas não mostra o tempo de ocorrido. E então, como interpretar as árvores e os cladogramas? A raiz apresenta o provável grupo ou espécie ancestral. O nó é o ponto de onde partiram as ramificações, ou seja, onde as espécies se separaram. Os ramos são as linhas que conduzem a um ou mais grupos terminais. Esses grupos terminais podem ser indivíduos ou populações. Os pesquisadores sempre procuraram observar as características que pudessem, de alguma forma, auxiliar na identificação dos seres mais aparentados, observando características únicas dos organismos, como, por exemplo, estrutura do corpo, citologia, entre outros. Como saber se todas as características têm a mesma importância? Se não, quando características devem ser usadas para a classificação dos seres vivos? Essas questões só começaram a ser resolvidas com o desenvolvimento do conceito de homologia. Homologia nada mais é que os órgãos com a mesma origem embrionária e funções diferentes, como a nadadeira da baleia e o braço humano. Ambos têm a mesma origem no desenvolvimento, mas apresentam funções distintas. O curador do Museu de História Natural de Londres, Richard Woven, foi um dos grandes responsáveis pelo desenvolvimento desse conceito. Ele argumentou que existiam tantas semelhanças entre os membros anteriores de diferentes animais vertebrados, como a nadadeira de uma foca e a mão de um ser humano, que as estruturas deveriam ser derivadas de uma única estrutura presente no ancestral comum daqueles animais. Mas como determinar quais características devem ser utilizadas? Na década de 1950 e 1960, Will Hennig propôs uma teoria capaz de lidar com todos os caracteres gerados pelos morfologistas de uma vez só, e ainda determinar quais deles seriam homólogos. Esses estudos revolucionaram o campo da sistemática. Atualmente, a técnica é utilizada principalmente para reconstruções históricas de parentesco evolutivo entre os organismos.